Boa tarde, pessoal. A gente já vai começar aí a apresentação, só vamos aguardar mais uns minutinhos aí para o resto do pessoal atrasado chegar. Daqui a pouco a gente já começa, tá? Obrigado pela paciência.
Bem, amigos do MVP Showcast 2013, vamos começar agora com uma palestra de Exchange Server 2013, Virtualização e Melhores Práticas. Meu nome é Jorge Dias, estou substituindo o Rover, que está preso no trânsito aí em São Paulo. Sou o Microsoft MVP, Exchange Server faz 8, 9 anos, já perdi a conta desde 2000 e lá vai bolinha. E está comigo também aqui o Marcelo Vig. Boa tarde, Marcelo Vig. Boa tarde, Dr. Jorge. Aí vamos fazer a substituição do Dr. Rover, ele deve estar estourando daqui a pouquinho, ele chega por aí. Posso dizer que está muito bem representado pelo Dr. Jorge. Pessoal, eu sou MVP aqui para o Brasil, junto com o Rover, de Exchange Server, já faz 3 anos. E nós estamos aí fazendo essa força-tarefa para trazer essas apresentações aí para vocês de Exchange 2013, no MVP Showcast 2013, aí, com o apoio da Microsoft, e todos os MVPs estão envolvidos aí. Eu sou um dos fundadores lá do portal andersonpatricio.org, onde eu publico vários posts e tudo mais, e venho aí colaborando com a comunidade técnica aí há um bom tempo aí, como o Dr. Jorge e o Rover. Bom, Jorge, acho que dá para a gente começar aí, daqui a pouco o Rover deve estar chegando e nos ajuda aí a complementar o raciocínio lógico. O que tu acha? Vamos embora? Vamos embora, então. Então, o que nós vamos ver hoje aqui na agenda? Vamos primeiro comentar por que virtualizar e por que não. Depois vamos ver o Exchange Server 2013, o suporte para virtualização. Vamos ver recomendações e sizing e os problemas e como vamos evitar. Então, vamos começar com aquela clássica pergunta. Por que virtualizar? Por que não? Por que a gente vai virtualizar um sistema? Qual que é a vantagem de tudo isso aí? Primeiro, consolidação de servidores. Ou seja, em vez de a gente ter um monte de servidor fazendo, às vezes, muitas tarefas, a gente pode consolidar em um servidor todos esses servidores, onde nós poderemos, com isso, economizar energia elétrica, economizar ar-condicionado, porque todos os servidores geram calor mesmo. E também nós podemos também diminuir espaço no data center. Vamos ter uma infraestrutura homogênea, ou seja, nós vamos ter uma homogeneidade na nossa infraestrutura de servidores, porque eles vão estar basicamente tipo o mesmo hardware e tendo tudo em ambiente virtualizado, com uma optimização de implementação, obviamente, e de gerenciamento. Então, nós vamos ter um gerenciamento mais centralizado de todos os nossos serviços e também com uma optimização no monitoramento, porque nós vamos estar monitorando um host só e vários serviços de máquinas virtuais. A utilização de hardware. Hoje em dia, o hardware é cada vez mais potente, então nós temos servidores com processadores quad-core, 6-cores, agora vem o octa-core, a memória tem baixado muito de preço, então nós temos gigas e gigas e gigas de memória a um bom preço. Tudo que é armazenamento também tem baixado muito os custos. Então, para ter um servidor, por exemplo, com 2 TB de disco, 60 GB em RAM e 2 processadores 6-core, para fazer uma só coisa, então a gente vai estar subutilizando esse hardware. Então, com a virtualização, nós podemos optimizar todo esse uso de hardware, separando cada pedacinho de performance para cada máquina virtual. Pois e, obviamente, temos o custo. Fala. Não, é interessante comentar, tu deve ter passado, como eu passei, pelos primórdios da virtualização. Te lembra quando começou a se falar de virtualização? A ideia principal no início era fazer o quê? Pegar serviços que consumiam pouco hardware, então a gente tinha um servidor lá que era responsável por ser DHCP ou por ser DNS, só que aquele servidor era subutilizado, né, Jorge? Então, o pessoal veio com o conceito de virtualização para dizer o seguinte: não, vamos pegar um hardware físico e vamos colocar diversos serviços que não consomem o mesmo tipo de recurso, né? Colocar um serviço que consome disco, outro que consome mais memória, outro que consome mais processamento dentro de uma mesma máquina e para ter uma utilização perfeita do hardware. Tá? E daí depois, com a evolução disso, a gente começou a ter uma série de vantagens. Eu mesmo participei de um projeto em um cliente, onde eles tinham um data center completamente lotado,
com cerca aí de 20 racks, com vários servidores de vários tipos de hardware, e daí um dia eles chegaram à conclusão que eles precisavam, para crescer o ambiente deles, ou comprar um outro data center, ou sublocar um espaço dentro de um data center, entendeu, Jorge? E daí a gente sugeriu para eles a utilização de servidores em lâmina, fazer toda a parte de virtualização dos serviços deles, claro, o que era passivo de virtualização. E o cara diminuiu de um data center de 20 racks para 1 rack, sendo que ele estava usando metade do rack. Então, o retorno do investimento na virtualização ele é uma coisa que vem muito rápida. Ele exige um investimento alto em hardware para ter uma otimização. Mas o que a gente vai economizar com energia elétrica, economizar com espaço, porque eu não vou ter que sublocar um data center, economizar com o processamento que a gente vai conseguir executar e também o compartilhamento de storage é absurdo. Mas em relação a custo, né, Jorge, tem o lado bom, que a gente comenta aqui, não, com certeza, tem o ganho de custo, o retorno do investimento é muito rápido, né, porque a gente tem economia de energia, economia de espaço, aquela coisa toda, mas também tem que se analisar, né, se a empresa acabou de fazer um investimento e colocou toda a infraestrutura física, não vai mudar para virtualização só porque é uma moda do momento, está todo mundo dizendo que é legal virtualizar, né, Jorge? Mas, enfim, existe um grande ganho aí na questão do custo também. Exatamente, porque como eu falava, a gente diminui o gasto de hosting, por exemplo, se a gente tiver um data center remoto, o aluguel do espaço vai diminuir, mas obviamente o ideal é sempre virtualizar coisas novas. Antigamente eu lembro que nos primórdios da virtualização não permitia uma memória maior do que 3,6 gigas. Era o limite que tinha nas máquinas virtuais. Isso lembro nas primeiras versões de VMware e também nas primeiras versões de virtualização da Microsoft, que era o Microsoft Virtual Server 2005. Você chegou a trabalhar com isso? Oi, Jorge, trabalhei sim, Jorge. Minha maior experiência aí, o pessoal da Microsoft sempre fica bravo comigo. Minha experiência maior mesmo é com VMware, mas eu trabalhei sim com 2005, com certeza. Trabalhei pouco, trabalhei mais com VMware, mas tinha muita limitação no início, né? Então foi um modelo computacional que cresceu muito nos últimos anos, né? E agora, por exemplo, com o Hyper-V do 2012, nós temos infinitas melhorias que a gente nem poderia imaginar naquela época, né? Então, com certeza, a evolução foi assim, daqui até a Lua nesses últimos 5, 6 anos, né? E principalmente porque todos os hipervisores mudaram sua forma de trabalhar. Antes o sistema virtual se executava em cima do sistema operativo, agora ele corre numa capa muito mais inferior. E com isso também podemos ter máquinas maiores dentro do ambiente virtual e funções diferentes, como banco de dados ou mesmo exchange, apesar que, na minha opinião pessoal, eu prefiro tudo que for banco de dados, tipo o Mailbox Exchange, eu prefiro, continuo ainda preferindo máquina física. Jorge, isso aí também é uma batalha eterna entre os DBAs e o pessoal de virtualização, né? Mesmo com a evolução, a gente ainda é um pouco conservador quanto a colocar servidores de banco de dados em cima de sistemas virtualizados, né? A gente falou aí que existem tipos de máquina virtual tipo 1, tipo 2, onde uma é baseada em cima da camada do sistema operacional, outra já é uma camada de hypervisor que comunica direto com o hardware, que é o que a gente tem hoje na maioria dos vendors de virtualização, mas com certeza ainda existe uma resistência para a virtualização de servidores de banco de dados. E se a gente pensar, né, Jorge, o Exchange também é um servidor que trabalha com banco de dados, então existe ainda muita resistência em relação a isso. Exatamente. Agora vejamos por que não virtualizar. Porque a gente falamos os prós, agora os contras. Primeiro, complexidade.
a complexidade que nós temos nós aqui dentro dos ambientes virtuais. Então, de repente, numa máquina nós podemos ter muitas, por exemplo, máquinas virtuais, o que vai tornar complexo dentro de um host praticamente a administração. Então, esse é um tema em contra a virtualização. Nós vamos ter processos adicionais na implementação. Por exemplo, no caso do Hyper-V, a implementação dos Integration Services, ou no caso do VMware, a implementação dos VMware Tools. Então, já temos mais processos adicionais dentro digamos, dentro de uma implementação normal de Hyper-V. Nós vamos ter uma camada adicional de gerenciamento, porque nós vamos ter o gerenciamento do hipervisor e também o gerenciamento da nossa máquina virtual com os nossos serviços. Então, esse é um ponto a considerar também. Outro ponto a adicionar é a camada adicional de monitoramento, porque nós vamos ter que não só monitorar o serviço do Exchange, no nosso caso, mas também nós vamos ter que monitorar o estado de saúde do hipervisor, seja ele VMware, seja ele Hyper-V. Então, nós vamos ter um monitoramento adicional para fazer. E, obviamente, um cuidado também a mais com uma máquina a mais dentro do nosso data center. Nós vamos ter um impacto de performance. Todos os hipervisores falam que rodando no meu hipervisor vai ser melhor que rodar numa máquina física. Isso é mentira. Isso é mentira. Sempre vai ter um impacto de performance. Vai ter uma degradação de performance com relação a uma máquina física, seja o hipervisor que seja. Eu não estou restringindo a uma marca X ou Y. Às vezes, vai ter uma incompatibilidade ou não suporte. Por quê? Porque pode ser um hipervisor que não tenha suporte pelo lado da Microsoft, ou também uma versão de hipervisor que, por exemplo, não suporte o que é Windows Server 2012. Então, nós vamos ter alguns problemas de incompatibilidade e não suporte. E, obviamente, dependendo do hipervisor, o custo, porque cada hipervisor tem um modelo de licenciamento próprio. Então, tem às vezes... por exemplo, o modelo do VMware é um modelo muito complexo de licenciamento e muito caro. O Hyper-V tem um modelo mais simples e tem menos custo. Mas, basicamente, hoje em dia, todos os hipervisores são praticamente iguais. Acaba de chegar nosso grande amigo Rover Marinho. Como é que estava o trânsito, Rover? Não, ainda não conectou direito. Então tá, mas olha só, Jorge, é engraçado que a gente falou de custo no lado positivo e a gente também fala de custo no lado negativo, né? O que acontece? É tudo muito relativo, gente. Quando vocês vão adicionar uma infraestrutura de virtualização, vocês vão ter que monitorar isso, né? Como o Jorge estava comentando. E isso vai exigir que vocês adquiram uma solução de monitoramento para a camada de virtualização. A questão da performance é inegável, não importa o que os fabricantes dizem, para qualquer hypervisor. Isso é material acadêmico, pessoal, é ciclo de processamento, ciclo de máquina. Tá? Se a gente tem uma camada de virtualização tipo 1, por exemplo, onde o hypervisor se comunica diretamente com o hardware, a gente perde poucos ciclos de máquina, talvez meio ciclo de máquina. Isso é quase irrisório esse tempo, mas com certeza existe um impacto na performance, onde a gente não consegue a mesma performance de um ambiente físico. Isso é inegável, né, Jorge? Agora, exatamente. Em relação à parte de custo, pessoal, eu posso ser sincero com vocês, eu trabalhei muito com VMware, e nos últimos anos, principalmente com o Hyper-V 2012, a Microsoft teve uma atitude muito agressiva em relação a custos. Dependendo da versão que a gente comprar de 2012 servers, a gente pode ter licenças ilimitadas rodando sobre aquele Windows Server. Por exemplo, o Enterprise, né, Jorge? Se a gente comprar o 2012 Enterprise com o Hyper-V, a gente, acho que é o Data Center, se não me engano. Mas agora Data Center porque o Enterprise não existe mais. É só Standard e Data Center. Perfeito. E a diferença dos dois é basicamente só um modelo de licenciamento, porque a capacidade das duas edições são iguais.
Exatamente. Com o data center, a gente pode ter um número de máquinas virtuais rodando Windows sem ter que pagar a licença do sistema operacional convidado, né? Sem ter que pagar a licença do sistema operacional dessas máquinas, porque a compra da versão do data center possibilita isso. E isso é uma grande redução nos custos, né? Exatamente, porque com os outros hipervisores, além de comprar a licença do hipervisor e a licença por máquina virtual, também tem que pagar a licença do sistema operativo. Então, começa a crescer os custos com relação aos hipervisores terceiros. Bom, vamos continuando. Enquanto o Rover está tentando configurar o fone. Já estou online. Já está online? Então, boa tarde a todos. Grande Rover, então a bola está com você. Show de bola. Vamos lá. Boa tarde a todos. Desculpe, senhores, o trânsito de São Paulo não é fácil, mas eu consegui um recorde agora, Guarulhos Paulista, em 38 minutos. É um grande recorde nesse horário. Mas vamos lá. Mega recorde, não? Pois é, com certeza. Show de bola. Então vamos lá. Como a gente está falando da virtualização, né, do Exchange para virtualização, e aí a gente sempre fala assim, pô, peraí, mas vocês falaram uma coisa porque sim, depois uma coisa porque não. Qual que é a resposta certa, né? Como diria meu amigo gaúcho Marcelo Vig, qual a resposta certa? Então tudo depende da complexidade e a resposta sempre tem que ser a mais simples para o cliente e a que ele menos tiver gasto de dinheiro, né, de investimento. A gente sabe que a solução física ela é muito simples, mas a gente também sabe que a solução virtual, dependendo do tipo de cenário, ela pode agregar em ferramentas de disaster recovery, de HA, e muitos outros processos, tanto falando da solução por completa. Eu costumo dizer que quando a gente vai pensar no design de Exchange Server, não basta pensar nas roles que se tem do Exchange, mas é interessante você visualizar todo o ambiente do cliente. Não dá para mandar uma proposta para um cliente ou simplesmente assinar um design baseado único e exclusivamente no Exchange, mas a gente tem que saber como que está a parte de Active Directory, como que está a parte de Exchange, de DNS, todo o processo para que venha funcionar tudo perfeitinho, ok? Nesse PPT tem um link bem interessante, que é o Exchange 2003 Virtualization, né? Que é dentro do TechNet Library, um link bem bacana, e o Windows Server Virtualization Validation Program. Uma coisa importante, por exemplo, a gente está falando de virtualização, claro que focado em Hyper-V, mas existem muitos toques com relação a VMware, a processos que a gente utiliza. Então, quando a gente fala principalmente desse segundo link, o Windows Server Virtualization Validation Program, vale a pena visualizar, para visualizar se aquela versão de VMware que você está utilizando ou não, ela já serve. Ou seja, a versão 5.0.1, se não me foge a memória, precisava de um update para a 5.0.1 trabalhar com 12. Então não é simplesmente colocar o ambiente e ele está funcionando. Ele pode ser um supportable. E aí você tem algumas soluções, alguns processos bem interessantes na hora que contratar o suporte da Microsoft por falta de suporte. Correto, senhores? Exatamente, exatamente. Então, vejam sempre, antes de fazer alguma implementação, o Windows Server Virtualization Validation Program, porque é um documento que está em constante atualização. Outra coisa, pessoal, também existe uma certificação que para que a Microsoft suporte o hypervisor, esse hypervisor tem que passar por uma certificação, entrar dentro da lista dos certificados. Eu não me lembro exatamente qual é a sigla, eu acho que em um slide mais para frente tu mostra isso, Robert, senão eu procuro aqui. E daí sim vocês vão ter garantia que se aquele hypervisor faz parte, possui aquela certificação que a Microsoft exige, vocês vão ter um ambiente suportado e vão poder colocar as máquinas Exchange de vocês sobre aquele hypervisor. Show de bola. Não, infelizmente não. Aqui, quando você clicar no Windows Server Virtualization Validation Program, no link, aí você vai conseguir ver o logo, mas de bate-pronto não tem aqui na nossa apresentação. Vamos lá, vamos tocar. Quando a gente fala de Exchange, então vamos para o nosso tópico segundo, né? Exchange 2013, suporte à virtualização. Isso aqui é bem legal e bem interessante. Começando aqui com o Windows Server 2012, o Hyper-V, que é bem interessante, ele adiciona vários novos recursos dentro do Windows Server 2012. Limites como o limite de 4 vCPU, eles foram superados. Aumento de memória virtual no Exchange.
é sensacional, porque a gente sabe que o Exchange 2013 ele é um consumidor de memória, e quando a gente tem muita memória é bem mais simples trabalhar com ele. Então esse processo foi modificado também dentro do Hyper-V no Windows Server 2012. Virtualização do Exchange 2013, não basta ter um servidor e falar assim, poxa, eu posso colocar 6 vCPUs, eu posso colocar 16 GB de RAM. Precisa fazer size. Lá, mais um pouquinho para frente, a gente vai falar sobre uma planilha que existe, né, que é a planilha de calc de database, que é sensacional. Existe desde o Exchange 2007, se me foge a memória. A gente tem processo para JetStress também dando suporte. Então, precisa se fazer um size. Sem size, não tem como saber se o ambiente vai funcionar bem e principalmente se esse ambiente vai ter suporte ou se vai segurar aquela demanda de database que você tem. Um exemplo que a gente pode até dividir, depois eu queria escutar o Jorge e o Vig também falando, a gente tem um aumento, por exemplo, de 30%. Isso em documento, tá? A TechNet Library falando para a gente, de 30% de uma database, quando ela está no 2010 para o 2013. Então, assim, não em aumento de IOPS, mas em aumento de tamanho. Então, é um negócio que a gente começa a pensar e fala assim, poxa, na hora que eu estiver fazendo migração, eu vou ter maior o número, vai me aumentar o número de carga, vai me aumentar o número de tamanho disponível? Sim, vai te aumentar no momento da migração. Então, é uma coisa para se pensar, é uma coisa para se agregar, não é, Jorge? Exatamente, e normalmente, por exemplo, principalmente uma coisa que eu sempre recomendo quando tem virtualização, o banco de dados em disco pass-through no Hyper-V ou RAW, como fala no VMware, ou seja, disco físico, não arquivo de disco virtual. Isso é muito importante para passar no JetStress. Show de bola. Pessoal, uma coisa importante também, voltando ali naquele slide, a gente tinha o limite de 4 vCPUs, né? Agora a gente tem 64 vCPUs. Tô certo, pessoal? Dá para brincar. Dá para brincar. Dá para brincar, né? E memória foi para 1 tera em cima do Windows Server 2012. Exatamente, então, com esse aumento de memória, a gente pode ter um servidor mailbox tranquilamente rodando, fazendo as consultas, dado que como boa base de dados, o que é o Exchange, o maior consumo que ele vai ter é memória. Exatamente. Eu descobri aqui, pessoal, o nome da certificação que a Microsoft exige é SVVP, que é o Third Party Hypervisors. Tem que fazer parte desse programa, né? Ou então o seu Windows Server 2008 R2, Hyper-V 2002, Hyper-V 2012 e assim por diante, e fazer parte desse SVVP, que o VMware faz parte, né? Mas daí tem muitos outros hypervisors também. Show de bola. Vamos lá. Exchange Hyper-V, né? Aí é um processo bem interessante, que é o seguinte, o hypervisor mais testado para o Exchange, sem dúvida, é o Hyper-V. E existe um relacionamento muito perto entre o grupo de Hyper-V e o grupo de engenheiros de Exchange, evitando aqueles erros que nós tínhamos no passado, de uma solução ser lançada e não ter suporte numa solução que é core, né? O Hyper-V hoje é core do Windows Server. Exatamente, então, obviamente todas as testes que a gente tem feito com o Exchange, versões anteriores, têm sido feitas com o Hyper-V, o Exchange tem rodado muito bem no 2013 no Hyper-V aqui na minha empresa, contra a minha vontade, a gente tem todos os servidores Exchange virtualizados também, e está rodando tranquilo, sem problemas. E o pior de tudo, né, Jorge, é que tu não pode nem reclamar porque está tudo rodando muito bem. Exatamente. Uma coisa que é interessante, eu gostaria até que o Vig puxasse um pouquinho de sardinha para a apresentação que foi feita por ele ao meio-dia sobre protocolos. Ele deu uma notícia sobre um lançamento que vai acontecer, né, do nosso amigo chamado Service Pack 1 do Exchange. Um deles está descrito aí embaixo, né, que é o suporte ao R2, certo, Vig? Exatamente, agora com o SP1 aí, que vai chegar no início aí de 2014, o Exchange 2013 Service Pack 1 já vai suportar o Windows Server 2008 R2, que tem uma série de melhorias aí que a gente vai poder estar utilizando na infraestrutura de Exchange, né? Vai ficar bacana mesmo. Show de bola. Vamos lá então. Suporte hypervisors, né? Então aí tem uma lista de todos os hypervisors que o Exchange hoje tem suporte para rodar. Todas as roles dele têm suporte, né? A parte bem interessante que é o seguinte, se eu quiser
Utilizar Dagger também tem um suporte. Na parte de migration também tem um suporte. JetStress também tem um suporte. No ESX para JetStress tem acima do 4.1. Então, assim, é um produto extremamente testado dentro do Hyper-V e é um produto que a gente consegue colocar ele virtualizado. Funcionando muito bem, como já diz o George, mesmo com algumas demandas, né, algumas pessoas que não gostam da virtualização. Mas, enfim, está aí a evolução do processo, né, e a gente tem que segui-la. A ideia da virtualização é reduzir, uma delas, né, uma das suas vertentes é a redução de custo, e com certeza, como a gente comentou anteriormente, quando você adquire o Windows Server 2012 na versão Data Center, você não tem custo para as máquinas que são criadas como VMs, né, dentro do host físico. Então, a gente tem uma diminuta bem alta aí na questão de investimento de licenciamento. Algum comentário? Rover, tu viu ali na lista do Hypervisors, o último ali fala da certificação que eu comentei. Então tem a lista aqui de Hypervisors suportados pela Microsoft, para que a gente coloque o Exchange Server 2013, e ali embaixo ele fala do programa Third Party Hypervisors, que tem a certificação SVVP, né? Então sempre que vocês forem colocar um servidor Exchange em cima de um Hypervisor, tá? Verifiquem se este Hypervisor possui essa certificação, senão vocês não terão suporte da Microsoft. Tem uma pequena diferença, né, de funcionar e de ter suporte. Exatamente. Que seja bem dito isso, né? E é muito importante, principalmente na hora que a gente vai abrir um chamado. Eu me lembro lá no início da virtualização, até estava comentando com o Jorge antes de tu chegar, Roger, a gente tinha um sério problema. A gente colocava um Active Directory, um Exchange 2003 na época em virtualização, e quando a gente abria o chamado, a Microsoft nos dizia assim, tu está em ambiente virtualizado, para que eu consiga ajudar teu problema, tu tem que reproduzir o mesmo problema em uma máquina física. Vocês lembram disso? Uhum. Exatamente. Tinha essa problemática. Vocês não estão lembrando de Virtual Server, não, né? A gente comentou, o Jorge comentou, ele chegou a me dar uma tremedeira aqui quando ele falou. Quando o Jorge falou, me deu uma tremedeira. Então, assim, para evitar esse mesmo problema nos dias de hoje, verifiquem se o Hypervisor que vocês vão utilizar para virtualizar o Exchange faz parte dos third-party Hypervisors dentro da certificação SVVP. Assim, vocês eliminam esse problema de suporte. Vocês estão falando do Virtual Server, mas não vão acreditar, mas em novembro eu tive que usar o Virtual Server numa migração de Windows NT 4 Active Directory 2012. Isso que eu chamo de migração grande, hein? Do NT 4 para o 2012. A gente fica brincando, mas existe, dentro desse ambiente, a gente já fez cada coisa maluca. Por migrar de 5.5 para 2010 e fazer N coisas, enfim, tá aí, né, galera? Todos nós somos consultores, a gente sabe que o ambiente lá fora, a gente pega cada um, e o George, inclusive, por ser corintiano, deve pegar uns problemas maiores ainda, né? Vamos lá. Aí, reparem, só passando por aqui, eu coloquei um asterisco aqui embaixo, ok? E aí, o que é, né? O que tem nesse asterisco? Uma coisa que é importante. A Exchange 2013 suporta armazenamento em VHD em SMB 3.0, então é um recurso bem legal. Pode ser apresentado via share no W2K12, ou seja, no Windows 2012. A parte do SMB3 é a sua capacidade. O suporte a AHA e manuseio de falhas é bem superior ao que a gente tinha, então assim, ele evoluiu. Vale, como diz o Jorge, falar um pouquinho do Jabá. Na terça-feira à noite, o Jorge e o Vig falaram sobre a parte de alta disponibilidade no Exchange. Então, inclusive já está disponível, tá? No mesmo link que vocês entraram nessa apresentação, caso você queira conectar e baixar a apresentação, você já tem acesso. Tanto ao PPT quanto ao vídeo já está disponível, eu confirmei isso hoje. E aí você pode ver um pouco mais sobre esse AHA que eles falaram na terça-feira à noite. Tem uma mudança no nível inferior, e aí, por final, custo da solução de virtualização, né? É sempre uma coisa que tem que ser jogada em prática. Vi quando eu entrei na discussão, um pouco atrasado, já até pedi desculpa para vocês estavam falando sobre a relação disso, relação de custo. Mas uma coisa que é legal também de citar, dentro do Hyper-V e utilizando o Exchange virtualizado, é que a gente tem suporte para SMB 3.0. Tem muita mudança do método convencional para o SMB 3.0. Eu vou pedir ajuda do Vig
Vamos falar um pouquinho com a gente sobre o SMB 3.0. No SMB 3.0 com o Windows Server 2012, a gente consegue fazer um mapeamento direto das LUNs para o Hyper-V e o Hyper-V conseguir acessar essas LUNs tudo através dessa nova versão do SMB. Então a gente consegue ter um storage de baixo custo, né? E um armazenamento de alta velocidade através de SMB 3.0. Essa é uma novidade que o 2012 trouxe. A gente consegue fazer um file server do 2012 com SMB 3.0, fazer o apontamento das LUNs diretamente para o 2012 e conseguir mapear elas dentro do Hyper-V. Ok. E aí a grande sacada, por que não o NFS, né? Então, principalmente ligado, eu acho que nem vou cair no mérito de confiabilidade, mas eu acho que na questão de performance, que é algo bem alto, né? O que você acha, Jorge? Sim, principalmente a performance, os NFS mostraram muitos problemas com performance. Então, principalmente para um banco de dados de alta transacionalidade, como é o Exchange, porque tem leitura, escritura, updates, tudo ao mesmo tempo. Então, um Network File System não foi do agrado para ter um bom performance. Então, tornava todas as leituras, todas as consultas para o banco de dados do Exchange muito lento. Basicamente, é só performance, que nós não devemos usar o NFS, o Network File System. Very good. Vamos lá. E aí eu coloquei um tópico aqui que é a migração ao Move, né? Ou, como a gente fala, Live Migration, ou em outra plataforma, o slogan, ou o nome que eles utilizam. Então existe muita confusão com relação a isso e, sim, existe suporte a Live Migration. Parte importante do processo é serviços similares, desde que estejam na certificação que o Vig falou para a gente, também tem suporte. Agora, um problema que a gente tem é, no momento que você estiver falando de migração, de Live Migration ou de Move, não utilizar de jeito algum Quick Migration do Hyper-V e principalmente qualquer tipo de outra solução que utilize Point in Time para o disco. Porque no momento do Move você pode ter problema de gravação e aí na hora do restore ou na hora do startup dessa máquina, essa máquina pode não voltar completamente e aí você vai ter problema dentro da sua infraestrutura. Outro ponto importante é, se possível, não utilizar Live Migration, não utilizar o recurso de Move. Se possível, deixe isso estável em um único servidor. Quando a gente fala de um ambiente, aí o pessoal que trabalha com VMware, geralmente tem vários servidores ISX e a carga de cada um desses servidores sendo distribuída. Muito cuidado quando você tem Exchange trabalhando nesse modelo e principalmente com DAG. A gente tem erros que podem prejudicar a estabilidade do ambiente de Exchange. Aí vai um belo toque aí. Algum comentário, senhores? Também é importante lembrar, Rover, a questão do Active Directory, né? Sempre que a gente trabalha com bancos de dados, né, porque o Active Directory e o Exchange basicamente são bancos de dados, a gente tem que evitar esse tipo de serviço, porque no AD, por exemplo, a gente pode ter um problema que é irreversível, que é o USN Rollback. Né? A gente simplesmente faz o move, no momento do move ele faz um snapshot da máquina com um SN do AD anterior. E de repente ele restaura o SN, só que o SN já foi incrementado e daí aquele AD perde completamente a usabilidade e só removendo ele e adicionando de novo. Então tem que ter cuidado com o AD e com o Exchange quando se utiliza esse tipo de serviço aí de Quick Migration. O ideal é fazer com que eles fiquem em uma máquina específica, como o Rover comentou, e em caso de necessidade, daí sim mover isso para outra máquina, mas daí fazer isso com toda a parcimônia, né? Very good. Exatamente, e também para agregar também para o conhecimento do pessoal, SQL Server também não utilizem isso, ou seja, tem que tomar o mesmo cuidado porque pode corromper uma transação inteira. Uau. Ok, vamos lá. Não suportado. Daí um recurso que é a alegria de quem começou a fazer lab, né? Dynamic Memory. Muito cuidado com a questão do Dynamic Memory. Dynamic Memory é ótimo para quando você tem um ambiente de teste, mas não é suportado no Exchange 2013. Configure sempre Static Memory dentro das VMs do seu Exchange.
snapshot de Hyper-V, VIG. Fala sério, né? Fazer snapshot de Hyper-V ou utilizar disco diferencial dentro do Exchange 2013 ou snapshot, sem chance, é o que o Vig acabou de comentar, certo, Vig? Exatamente, em bancos de dados gerais, né, Active Directory, Exchange, SQL, como o Jorge comentou, evitar esse tipo de recurso. É por isso que existe uma grande resistência aí dos profissionais mais conservadores, no qual eu me incluo, para virtualizar certos tipos de serviços, né? Então, se quer virtualizar, tudo bem. Agora, cuidado com esses detalhes, porque os servidores Exchange, servidores de banco de dados, servidores de AD, não vão respeitar os snapshots, não vai funcionar, vocês vão ter sérios problemas com isso. Ali o Static Memory no VMware é chamado de balloning, se eu não me lembro. É isso só mesmo. em laboratório, pessoal. Só em laboratório. Não utilize isso em produção, porque primeiro, não é suportado, e segundo, a performance vai degradar muito. Exatamente. Exatamente, porque principalmente o Exchange, ele vai utilizar toda a memória disponível, só que utilizando Dynamic Memory, o Exchange está pensando que está comendo os 20 GB que ele tem para ele, mas na verdade, com Dynamic Memory, vai estar consumindo 2 GB só, e aí nós vamos ter um problema sério de performance e processamento. Ok, isso aí. Outra coisa importante é a instalação de aplicações dentro do root, né? Do seu servidor que tem Hyper-V. Por favor, mantenha única e exclusivamente a ferramenta de monitoramento, de gerenciamento antivírus. Nada de instalar Office, de instalar ferramentas de VPN dentro do servidor, que vai fazer toda a modificação dentro da estrutura de placa de rede, e aí você vai ter um problema grave aí na entrada e na saída de dados. Cuidado com o que você instala dentro do servidor, que é o seu host de Hyper-V, para que você não venha prejudicar a performance das suas máquinas virtuais. E por último, a questão do processador, né? É sempre limitado a 2x1, mas o best practice é 1x1, claro, sempre vai ser, né? Que seria o melhor dos mundos. Mas pode ser limitado a 2x1, nunca maior que isso, por gentileza, para que você não tenha a performance degradada aí do seu servidor, correto? Principalmente processador, porque como todas as comunicações do Exchange são encriptadas, então o processador é muito usado para encriptação e decriptação. Então, como estamos principalmente com Outlook Web Application, com ActiveSync, Unify Messaging, então o processamento é muito importante justamente para a encriptação e decriptação. Show de bola. E aí a gente vem para um recurso bem interessante do Hyper-V, que é o Hyper-V Réplica. O que ele faz? Ele provê, né, nada mais ou menos que uma DR, um disaster recover de uma VM, de um host, a cópia para um outro host daquelas VMs que você ali estabilizou. Isso via log shipping. Não é suportado para dentro do Exchange 2013. Caso você queira utilizar esse tipo de processo, utilize uma DAG. Ou utilize um load balance ou network load balance, já que, como falamos aí no nosso primeiro evento, na terça-feira ao meio-dia, nós temos suporte hoje para Layer 4 e Layer 7, para dentro aí do servidor SCAS. Não faz sentido você utilizar a questão de réplica do Hyper-V, porque automaticamente você vai estar gerando problemas aí, da mesma forma, meio que coincidente, do mesmo processo que a gente falou atrás sobre o Hyper-V, processo não suportável de Dynamic Memory ou algo parecido dessa forma. Isso não tem suporte dentro do Exchange 2013. Uma coisa, né, pessoal, é que o que acontece? Quando a gente usa o Hyper-V Réplica, quando a gente tem soluções que não possuem um sistema de High Availability ou Disaster Recovery by Design, entende? O Exchange, o AD, o próprio SQL, em cluster e tudo mais, nós possuímos vários sistemas de tratamento de Disaster Recovery High Availability, entende? Então, o Hyper-V Réplica não deve ser usado nesses sistemas, porque a gente já possui dentro da solução a capacidade de Disaster Recovery Bolt-in, como a gente diz aqui na última linha. Então, vocês têm que usar o Hyper-V Réplica para soluções que não possuem um Disaster Recovery. Para, no caso de vocês perderem o data center A, simplesmente subir a réplica no data center de DR de vocês e fazer com que o serviço volte a ficar operacional. No Exchange isso não é possível. Isso é possível através das DAGs, isso é possível através de todas as plataformas, todos os mecanismos de High Availability e Disaster Recovery. Very good.
Vamos falar então um pouquinho sobre sizing, que eu acho que é a grande dúvida da galera, em como o pessoal pode pensar com relação à virtualização. Então, primeiro, impacto da virtualização de CPU. Então, toda vez que a gente falar de CPU em modo virtualizado para Exchange, a gente sempre tem que pensar que a gente vai ter um aumento aí mais ou menos de 10% na carga do nosso Hyper-V. E, óbvio, isso para a Microsoft. Quando a gente estiver falando de hypervisor de terceiros, seja um Zen Server, seja um VMware, a gente vai utilizar a recomendação do fornecedor. Ok? O melhor caminho para a gente encontrar, né, como fazer isso corretamente, parece que é bobeira, mas não é. É o nosso amigo chamado Role Requirements Calculator. Essa planilha do Excel, ela auxilia, assim, de forma avassaladora como a gente vai montar nossa solução, quantos servidores, que tipo de disco que eu vou utilizar, se é um disco SAS, se não é um disco SAS, se a gente está falando de entrada de 3 gigabits, de 6 gigabits, se eu vou estar utilizando isso em modelo pass-through ou não. Tem N tipos de modelo ali para a gente discutir, preencher e ver os reportes disso. Se eu vou utilizar a DAG, se eu não vou utilizar a DAG, se essas CPUs vão ser vCPUs, ou se eu vou fazer uma modificação nela. Tudo isso você consegue colocar nessa planilha, e aí é uma grande coisa. Eu queria que vocês que estão comigo, Jorge e o Vic, falassem um pouquinho sobre a experiência com essa planilha também. Nos meus projetos de Exchange, todos eles eu sento junto com o cliente com essa planilha aberta para conversar com relação a todos os processos que o Exchange pode suportar. Para isso eu preciso ter, claro, os dados corretos daquele servidor onde vai ser armazenado o Exchange, seja ele, aí vem um grande detalhe, físico ou um host para ser virtualizado. Então a planilha ela consegue trafegar nos dois métodos, né? Tanto no físico quanto em cima de máquinas virtuais. Essa planilha é muito importante, ou seja, não deveria existir nenhuma implementação de Exchange sem passar por essa planilha. Ela foi feita pelo grupo de produtos Exchange e com a ajuda de vários MVPs também, como eu, que testamos essa planilha, criticamos, elogiamos, até chegar praticamente a uma versão boa e estável. Então, utilizem a planilha, porque vai ser o melhor guia para vocês para ter uma implementação sem problema, uma implementação bonita, uma implementação que ninguém vai reclamar. Ninguém vai dar parabéns também, porque só lembram da gente quando tem problema. É verdade. É como se vocês estivessem certificando a implementação de vocês. Olha que bonito. Vocês vão fazer uma certificação da implementação. Vocês não vão simplesmente olhar para o vento e dizer assim, é vento sul, então vamos colocar tanto de memória, tanto de processador, e daí vocês vão por tentativa e erro. Não, isso não funciona mais, pessoal. A gente tem que colocar o negócio no ar e tem que ficar com a melhor performance possível no menor custo. Esse é o desafio, né, pessoal? Então, usem essas planilhas que vocês podem ter certeza que foi despendido muito tempo da Microsoft, dos MVPs, do pessoal, dos clientes da Microsoft que participaram desses testes, assim por diante, para trazer isso aqui mastigadinho para vocês. Então, por que não usar, né? Vamos usar isso aí que é o caminho certo. Correto. E é um adendo. Para quem não sabe, né, Jorge? Quando você vai utilizar DAG com esse processo, além dele te mostrar qual que seria o melhor processo da DAG no número de servidores mailbox que você vai ter, para que você tenha, com certeza, um processo de high availability, você também está falando que ele gera para você os PowerShell, né, os semi-deletes que você vai executar. É um recurso que pouca gente sabe, mas a planilha tem. A possibilidade de execução, você preenche os campos e ela faz a criação dos semi-deletes que você vai utilizar para a criação da DAG, certo? Exatamente, ele entrega tudo pronto, basicamente. Então, é uma mão na roda, é uma grande ajuda, é uma grande parceira, e cada vez que a gente bota a mão nela e vai melhorando, então, está na versão 3 já do Exchange Server 2013, se não me engano. Show de bola, vamos lá. Com relação a outros recursos, né? Com relação à memória, quando a gente fala de ambiente virtual, o Exchange ele não está numa NumaWare. Numa seria o processo que nós temos de fazer grupos, né, de utilização de memória. Então, nós não temos o Exchange tendo suporte em cima disso. E esse link que vocês veem abaixo, é até como diz o Jorge, puxando um jabá para um grande amigo nosso, que é o Fábio Rara, e ele tem
nesse link uma bela explicação sobre a utilização de Luma, tanto no 2008, no 2012, na versão de 2012, eu ia falar 2008 não, mas na versão de 2012. Outra coisa que é importante, o armazenamento deve ser otimizado para a latência correta, né? E aí que vem a grande sacada. Se você pegar esse link que tem Storage Requirements, e junto com esse Storage Requirements lá do TechNet Library, você vier conversar com a pessoa que gerencia os teus storages, com certeza a discussão vai ser muito boa com relação ao tamanho de volume, se esse volume vai ser agressivo para ele fazer disaster recovery ou não na solução de storage que ele tem, que tipo de disco que você vai usar. Então todas essas perguntas que muitos administradores de Exchange ficam rendidos frente a um administrador de storage, a planilha já consegue te mostrar cenários. Então desde cenários onde ela fala quanto você vai usar de IOPS, até o tipo de disco que vai ser utilizado na solução de storage, ela pode te fornecer nesse momento. E aí, ou seja, pode falar, Vi. Não, desculpa te interromper, mas isso é muito interessante, porque cada vez mais a gente está caminhando para o lado aí da cloud privada, né? E quando a gente tem uma cloud privada, o pessoal de storage cria tiers de discos. Por exemplo, o disco de performance bronze, o disco de performance silver, gold, platinum e assim por diante. Cada giga em cada um desses tiers de disco tem um custo para a organização, né, pessoal? Então, quando a gente chega no pessoal de storage e diz assim, olha, eu quero 2 tera do disco Gold, ele vai me dizer, não, me prova por que tu precisa do disco Gold, que tem uma maior velocidade e um custo muito elevado. E com esse tipo de informação aqui, com esse Storage Requirements, tu vai chegar para ele, vai mostrar para ele, e ele mesmo vai determinar o tipo de disco que vai te atender. E se ele não obedecer o Storage Requirements, o que vai acontecer? Degradação da performance. E não vai ser nossa culpa, gente. Olha que coisa boa. A gente já achou o Kudum, né? Desculpa a expressão, mas é bem assim. Já achou o culpado para botar a culpa. Se ele obedecer o Storage Requirements, a gente está feito. E uma coisa interessante, quando a gente utiliza a planilha para isso, eu consigo colocar todos os números, o número de clientes que eu vou utilizar, sejam eles de Outlook 2013, de Outlook 2007 ou de Outlook 2010, clientes online, e tudo isso vai mostrar no final uma aba dentro da planilha que nós falamos, que é a aba de performance, mostrando quanto eu vou ter de IOPS e o que ele vai me oferecer de disco. Então você tem base para discutir com a pessoa de storage quando ela te nega, e geralmente eles sempre vão negar. Você não vai chegar e falar assim, eu quero do disco Platinum, SSD, 2 tera. Ninguém dá 2 tera de SSD assim, sem ter nenhuma prova ou como vai usar. O recurso é muito caro. Com a utilização desses dois materiais, com certeza vocês vão ter como provar que esse recurso vai ser bem utilizado. E principalmente também quando a gente está utilizando storage com tier, né, como nesse caso o disco Platinum, ouro e etc., na utilização da ferramenta JetStress para validar os IOPS desse storage. Ou seja, tem que tomar muito cuidado com a JetStress, por quê? Porque a JetStress ela imita um crescimento do banco de dados, então de repente você tem uma parte do disco em Tier 1 e outra parte em Tier 2, mas na hora do JetStress vai dar um erro de IOPS, por quê? Porque chegou a invadir o Tier 2. Então tem que tomar muito cuidado também com os tiers dos storage na hora do JetStress. Show de bola. Um processo que é interessante, acho que vale a pena dividir com vocês, que é o seguinte. Nós falamos inclusive sobre a demanda e sobre o aumento de vCPUs, de memória que é utilizado dentro do nosso amigo chamado Windows Server 2012. E com a possibilidade, inclusive, de, a partir de janeiro, com o Service Pack, de utilizarmos o R2, vem uma pergunta que é a seguinte. Poxa, eu consigo colocar então qualquer tamanho de disco para armazenar o Exchange? A princípio, sim. Mas como a gente está falando de storage, tome muito cuidado com os pedidos, porque há um tempo atrás, eu fiz um pedido de 10 tera, então eu teria exatamente 4 servidores, e esses 4 servidores funcionando em DAG, com a função Mailbox, então esses 10 tera para cada servidor, então teríamos uma utilização de 40 tera. E aí me perguntaram como que eu queria essa divisão desse disco. Eu falei, a divisão pode ser feita em discos de 1 tera ou menor, como ficar melhor para você, que geralmente é o que a gente tem, né, no mercado é utilizado. A pessoa não fez dessa forma, a pessoa literalmente criou discos de 10 tera. Meu amigo, na primeira formatação que eu dei do disco, a galera de storage levantou e veio que nem um doido assim atrás do rover. Quem que está fazendo isso?
Porque, óbvio, você imagine fazer defrag de uma unidade de 10 tera. É brincadeira, nossa. É gigante. Aí, ou seja, volta a fita. Ah, mas quem pediu 10 tera? Não, nós não pedimos 10 tera. Nós pedimos aqui, ó. Nós pedimos discos de 500 ou discos de 1 tera. 10 discos, óbvio, né? Então eu volto à discussão, não, então não vamos poder usar desse jeito, então tomem cuidado com isso. Às vezes você detém a informação correta, como no meu caso, mas aí eu não quis discutir porque aquilo foi oferecido, e aí acabamos tendo esse problema. Então muito cuidado com isso para que vocês não venham passar pelo mesmo problema que eu passei. Exatamente. Vamos lá. Aí nós temos aqui armazenamento com outras VMs. Então, processo bem interessante, né? Porque geralmente nós temos aquele Hyper-V, e ali naquele Hyper-V, naquele host de Hyper-V, nós temos toda a estrutura, né, Vig? SQL, Active Directory, Exchange. Tome cuidado com o tipo de recurso que você está ativando. E quando a gente fala de HA ou de DAG, como esse recurso vai ser utilizado pelo servidor? Tem muitas pessoas que não fazem o cálculo de quantos servidores ou VMs vão ser utilizadas para cada core de processador ou a utilização de memória. E aí quando a gente começa a falar de cluster de Hyper-V, começamos a falar de Network Load Balance ou de Hardware Load Balance, de acessos por placa ou não, os recursos são utilizados dentro do mesmo host. Então há necessidade de fazer um cálculo e principalmente, se possível, não misturar, para que você não tenha problema. Exatamente, a gente comentou lá no início que os primórdios da virtualização aconteceram porque nós tínhamos diversos serviços que utilizavam recursos diferentes de hardware. E era um desperdício deixar um servidor físico só para DNS, outro só para print server, outro só para DHCP. Então, sempre que a gente for colocar a virtualização em servidores físicos, principalmente os servidores Exchange, AD, que a gente não pode usar Quick Migration, Live Migration automático, a gente tem que saber que a gente não está colocando dentro de uma mesma máquina física várias máquinas que vão competir somente por memória ou que vão competir por processador. A gente tem que balancear. Uma que utilize mais processador, a outra que utilize mais memória e menos processador, outra que faça mais I/O de discos e assim por diante. Assim a gente não onera a nossa virtualização. A gente consegue ter um sizing perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Manda ver, Jorge. Ok, no caso também da virtualização, o que normalmente, não sei se no Brasil eles têm essa política, mas aqui no Chile o pessoal bota quanta máquina o virtualizador aguentar. Então aí, obviamente, nós vamos ter problemas de performance dentro do Exchange, mas causado por outros serviços. É verdade, a gente sabe que os hypervisors de hoje podem armazenar várias máquinas, mas é interessante a gente fazer uma carga desse trabalho para que a gente não venha ter problema na performance do servidor. E aí vem um ponto interessante que foi falado lá no início. Né? Por que virtualizar? Cuidado com a ferramenta, a gente precisa de uma ferramenta de monitoramento, porque obviamente esse processo de monitoramento do Hyper-V, ele é tido baseado não só nas máquinas virtuais que neles estão sendo acessadas, mas também em todo o processo da própria máquina. Então é necessário que exista uma ferramenta de monitoramento para isso. Exatamente, tanto para o host como para as childs. Vamos lá, nós estamos apertados em horário, vamos lá. Tem um tema bem interessante aqui que é problemas, veja como evitá-los, né? E aí alguns processos bem interessantes aí que a gente acabou anotando. Então, não mate os servidores, né? Por favor, sempre que você estiver virtualizando um servidor, e aí esqueça também um pouquinho, vamos falar não só de virtualização, mas dos dois. Faça um design compreendendo se é virtualizado, se vai ter cópia de database, se isso vai estar funcionando em DAG, se a gente vai ter uma infraestrutura perfeita, o File Share Witness utilizado pela DAG, o Active Directory, que é um objeto importantíssimo. Falamos muito sobre o Active Directory hoje na palestra do Vig com relação à questão de protocolos que são utilizados dentro da rede e principalmente olhar essa parte de design de Exchange tentando não ter um ponto único de falha, né, que é o famoso Single Point of Failure. Não apenas o Exchange, né, como a gente grifou ali. Pense numa solução por completo, correto? Exatamente, porque dessa forma a gente pode minimizar os problemas que a gente vai ter. Show de bola.
Aqui no Failover Clustering, né, como a gente falou, Failover Cluster é sensacional, uma coisa muito legal, mas evite a utilização do recurso quando a gente fala de mensageria. Quando a gente falar de HA, a gente vai utilizar o HA do nosso amigo chamado DAG. Não vamos utilizar o HA do Hyper-V. Pode ser utilizado, como nós falamos lá atrás, existe o suporte para o Live, mas como bem mostrado pelo Vig, tudo aquilo que tem database, se você puder evitar a utilização de Live Migration, de Quick Migration, ou seja, um nome da solução que você utiliza de virtualização, cuidado com isso para que você não venha perder dados. Conhecimento que a gente precisa ter, que não é uma solução Exchange Aware, ou seja, o Exchange já tem um recurso que ele faz e que funciona, protege apenas com falhas de hardware. Então, se a gente tiver uma falha de hardware no host, a gente tem um deslocamento, mas isso não significa que a gente vai ter o mesmo para dados. Muito cuidado com a questão de storage, principalmente quando a gente fala de SPOF, porque geralmente a pessoa investe numa única storage e não tem essa storage sendo replicada, certo, Vig? Exatamente. Esse é um grande ponto de falha, né, Rover? Porque o que adianta a gente ter um storage lá caríssimo, com discos caros, de alta performance, se esse storage não está replicado em um segundo data center? E replicar um storage em outro data center, para uma solução ou para duas, é uma solução caríssima. Então, se a gente tem o DAG, que ele faz a réplica do storage dentro de discos locais do Exchange, ou até mesmo discos associados em um storage de outro data center, para que a gente vai gastar dinheiro em ter uma solução de replicação de storage de um data center para o outro? Então, cuidar muito com o armazenamento com single point of failure, porque isso aqui vai ser o calcanhar de Aquiles de qualquer solução que precise de alta disponibilidade. Show de bola. E aí na questão de memória e memória dinâmica, por favor, tá aí o ballooning, né, como você falou, Vig. São recursos sensacionais, legais, quando a gente está no laboratório, no ambiente de produção, sem chance. Evitem utilizar o recurso porque não é simples. O Exchange, como falou o nosso amigo Jorge, ele pensa que tem 20 GB e na verdade não tem apenas 2 GB. E aí automaticamente você tem uma grande perda de performance no Exchange e afetando os usuários. E com certeza eles vão cobrar isso de você, certo, Jorge? Exatamente. Ou seja, é que nem entregar o cartão de crédito para a esposa. Ela pensa que o cartão está cheio, mas na verdade nunca é assim. Vai gastar, vai ter problema de performance, vai ter também problema de acesso a disco, porque a paging file vai estar correndo feito doido. Vai estar realmente doido e a máquina vai ficar com uma performance pior que o Vasco da Gama. Fazer o quê? Por favor, Jorge, continue. No caso de Mailbox Row e DAG, a migração de servidores pode ter, às vezes, um timeout de Herbit. Por quê? Porque quando a gente está migrando, vai estar crescendo o banco de dados e vai estar replicando. Então, podemos ter, às vezes, uns Herbits timeouts. Então, pode ocorrer que durante a migração nós vamos ter o failover do banco de dados para uma cópia. Isso pode... a gente pode tentar minimizar esse tipo de coisas, digamos, mudando os thresholds, ou seja, os limites, através desses comandos que vocês estão vendo no, digamos, de PowerShell. Então, nós temos que aumentar os thresholds para evitar que durante uma migração nós tenhamos um failover. Isso aí, a gente aumenta, né, o nível de heartbeats, do tempo de heartbeat entre cada uma dessas chicagens, para que você tenha um processo mais saudável. Isso, gente, pode ser utilizado não só para DAG, mas pode ser utilizado também para outras funções que se utilizem do Failover Clustering, sem problema algum, ok? É isso, correto, senhores? Exatamente. É um webcast extremamente gigante. A gente queria ter colocado mais informações, mas com certeza teríamos que ter dividido esse webcast em mais partes. Foi alguns toques com relação à virtualização. Um dos maiores toques que a gente pode deixar para vocês, com certeza, é a utilização da planilha de calc, o calculator, role calculator do Exchange, porque vai te facilitar. Quero finalizar agora esse webcast, deixar aqui os nossos blogs.
fazer o meu jabá, como diz o Jorge, né? Por gentileza, fiquem à vontade, www.rovermarinho.org. Ali eu estou focado em escrever artigos com relação a Active Directory e Exchange na parte de troubleshooting. A maioria dos artigos são soluções que a gente pega no dia a dia e que a gente vê problema. Vou passar agora para o Marcelo Vig fazer as considerações finais dele e em seguida para o Jorge fazer o jabá dele, que vocês podem visualizar que nem link existe ali na chamada do Jorge. O Dr. Jorge é um baita no marqueteiro, né? Mas vamos lá, pessoal. Aqui tem o meu blog, marcelovig.wordpress.com, mas vocês também conseguem acessar meu blog lá só colocando vig.net, Organizações Vig Corp. Tá, pessoal, vocês também podem acessar os meus artigos lá de troubleshooting e também de how-to no portal andersonpatricio.org. Recomendo que vocês deem uma olhada. Cada semana a gente tem mais artigos, vídeos e tudo mais. Eu também fiz lá, junto com o Anderson Patrício, um MVA do Microsoft Virtual Academy de Exchange Server 2010. Em breve aí vamos conversar aqui nós três, mais o Patrício, para quem sabe fazer um de 2013, né? E aqui segue o meu Twitter, é só me comunicar, podem me seguir aí sem problema nenhum, podem mandar e-mail, sinal de fumaça, no que a gente puder ajudar, a gente está à disposição aí. Bom, galera, eu não coloquei o link do meu blog porque, como eu moro no Chile, o blog meu está em espanhol. Então, aí está o meu Twitter, onde vocês podem seguir e aí vão ter sempre notícias de Exchange, de novidades da Microsoft e também, por que não, de Corinthians, dado que também sou narrador da Rádio Coringão e Rádio Livre Gaviões da Fiel no programa Timão Metal. Então, galera, muito obrigado e até à noite, onde eu vou falar de Data Leak Prevention. Ok, vamos deixar aberto o canal de perguntas e respostas nesse momento. Por favor, fiquem à vontade para questionar qualquer tipo de assunto com relação a Exchange. Abrimos também não só para a questão de virtualização. A gente deseja a todos uma ótima noite, já é noite aqui em São Paulo, e até o webcast das 8 horas da noite com DLP, com o Jorge e com todos nós, né? Vamos lá, até mais. Vamos lá, até mais tarde.